Fala galera! Após tanto tempo, o final do volume 10 já é visível, algo que deixará alguns com certeza bastante triste e algo que deixará outros bastante felizes, já que eu vi que estava bem dividido. Alguns queriam que o volume 10 continuasse por mais tempo, outros queriam que ele acabasse logo. Algo que eu mesmo não entendo, porque muita gente que estava querendo que o volume acabasse logo era o mesmo pessoal que estava querendo ver mais porradaria. E sem dúvida nenhuma, o volume 10 é o volume com mais porradaria de todos, então não sei por que eles querem que acabe. Mas agora, querendo ou não, gostando ou não, o volume 10 está prestes a acabar. Como esse poderá ser bem provavelmente o último capítulo do arco Otnus, do arco Gremlin, já comenta aí embaixo o que você achou de tudo isso. O arco Gremlin, só lembrando, já está acontecendo desde o volume 1 de New Testament. Afinal, a organização Gremlin já havia começado a fazer seus movimentos logo após o fim da Terceira Guerra Mundial. Mas somente nesses últimos volumes acabou entrando em conflito direto com Toma e seus amigos. Mas agora, após tudo isso, tudo será resolvido com uma última luta, uma última briga. Seja algo bom para Kamijou Toma, que veio todo esse arco lutando, sangrando e se levantando para proteger Otnus, ou seja algo negativo. O fim é inevitável. A jornada chegou em seu último capítulo. A história chegou em sua última página. E após o término de sua leitura, o mundo não poderá mais continuar o mesmo. O mundo não ficará mais quieto. Aqueles que se permaneceram parados até o momento irão se mexer. E quando eles fizerem, a mudança inevitavelmente irá os acompanhar. Mas antes que a mudança inevitável chegue ao mundo, todos se reunirão e testemunharão a última batalha, o último confronto, o último capítulo da jornada de Kamijou Toma. Bastante tempo já havia se passado desde o confronto contra Lavinia. Toma e Otnus finalmente haviam chegado até a frente do castelo Eggskov. Se apoiando em Toma, Otnus continuava a caminhar junto a ele, indo em direção ao castelo. Toma perguntava se o lugar onde ela havia feito o ritual era dentro do castelo, mas Otnus avisa que não. Na época em que ela havia feito aquele ritual, o castelo ainda nem havia sido construído. O mesmo só foi ser feito muito tempo depois. Ela falava isso com uma voz extremamente baixa. A luz do Fire Spell já estava cobrindo a maior parte de seu corpo. Já não restava mais tempo. Os dois continuaram a se aproximar passo a passo, cada vez mais perto do castelo. Fingindo que não estava vendo, continuando a caminhar, Toma perguntava então aonde havia sido o local onde ela poderia ter feito aquele ritual. E Otnus respondia, dizendo que havia sido feito no lago atrás do castelo. E então, enquanto eles continuavam indo em rumo ao castelo, uma pessoa apareceu em sua frente. Para ser certo, duas. Brunhilde e Sylvia estavam lá esperando os dois há muito tempo atrás. Sylvia, vendo os dois se aproximar, não conseguia conter seu riso enorme no rosto. Era como se ela estivesse esperando por aquilo há muito tempo. Mas em comparação, o rosto de Kamijou Toma já não mostrava qualquer expressão. Seus olhos pareciam vazios. Não tinha mais o brilho que ele possuía antigamente. Ele agora até podia fazer uma feição de irritado, mas agora seus olhos não transmitiam qualquer emoção. Brunhilde conseguia reconhecer aqueles olhos. Eram os olhos de um soldado que conheceu o terror da guerra em primeira mão. Eram os olhos daquele que experimentou o terror, o sangue e a dor que uma guerra pode trazer de frente e continuou sobrevivendo. Ao encarar as duas, Toma rapidamente se separou de Otnus e colocou-se à frente dela. Mas aquilo foi diferente das outras vezes. Parecia ser algo automático. Seus movimentos pareciam não ter sentimento. Suas ações pareciam vazias. Sylvia, que não se importava com nada daquilo, rapidamente começou a se preparar para o combate, animada com aquilo. E com muita vontade de matar Toma de um jeito brutal e extremamente doloroso. Brunhilde sabia disso. Até chegarem naquele lugar, Brunhilde e Sylvia conversaram muito. As duas já se conheciam muito bem. Até onde elas sabiam, Olerius provavelmente havia sido morto, junto com Fiamma, durante o combate contra Otnus. E por isso Sylvia estava furiosa. Ela queria vingança. Mas ela não queria simplesmente matar Otnus. Ela queria que Otnus sofresse de um jeito horrível antes de morrer. E por isso ela deixou que Toma e Otnus viessem junto pra cá. Ela queria que nessa caminhada Toma se tornasse alguém importante para ela, para que assim ela pudesse matar Toma do jeito mais brutal e horrendo possível e fazer com que ela sofresse. Mas ao ver os olhos daquele garoto desse jeito, Brunhilde já não pôde mais concordar. Afinal, ela era uma valquíria.
Ela era alguém que havia experimentado toda a dor e sofrimento que Thomas sentiu. Ela era alguém que havia sentido o peso da guerra também. E além disso, como Valkyria, era seu trabalho levar os grandes guerreiros para Valhalla de uma forma honrosa, para que a morte de um bravo guerreiro tenha sentido. Como agora ela reconhecia Thomas como alguém digno, como um soldado e um grande guerreiro, ela já não podia deixar que Sylvia fizesse o que ela queria. Ela já não deixaria que Sylvia matasse Thomas de uma forma desonrosa. Sendo assim, antes que ela fizesse algo, Brunhilde planejava matar Thomas rapidamente e de forma honrosa, para que sua alma pudesse ir para Valhalla. Segurando sua espada gigantesca com força, Brunhilde se preparava, mas Sylvia, olhando ao lado, fala: "Não pense bobagens, a gente pode até ser aliada agora, mas se por acaso você pensar em me trair e arruinar meus planos, eu não vou pensar duas vezes em te matar." Mas Brunhilde não temia mais aquilo. Ela já não tinha dúvidas do que deveria fazer. E por isso, usando a velocidade de um mago level santo, ela rapidamente vai para a direção de Thomas, parecendo que iria decapitar a cabeça dele com um golpe só. Mas outra pessoa se pôs à frente e impediu que a maga fizesse o que queria. Aquele que há um tempo foi conhecido como Deus Mágico Fracassado. O antigo rival de Otnus, Olérios, e a custo de seus braços, ele conseguiu imobilizar o ataque de Brunhilde. Naquele momento, nem Otnus nem Thomas conseguiram entender o porquê ele fez aquilo. Entre todas as pessoas, porque logo Olérios faria isso. Mas o motivo era apenas um. Desde o momento em que Thomas e Otnus saíram de Sargasso, Olérios continuou os perseguindo, continuou observando, viu a relação de Thomas e Otnus, e então decidiu que os dois deveriam permanecer vivos. Olérios era o bem, era aquele que desejava salvar todo mundo, e por isso ele desejou derrotar Otnus, afinal ela era a maior ameaça do mundo. Mas agora, essa ameaça já não existia mais, ele sabia disso melhor do que ninguém, e era impossível que essa ameaça retornasse enquanto um tivesse o outro, pois nesse momento, Otnus é a maior fraqueza de Thomas, assim como Thomas é a maior fraqueza de Otnus. Mas ele conseguia dizer que se alguém matasse um dos dois ali, o outro, sem dúvida nenhuma, se tornaria um monstro que ameaçaria o mundo de um jeito muito mais terrível do que Otnus com a Gungnir. Sendo assim, para que o mundo continuasse em paz, Olérios decidiu proteger os dois e fazer com que os dois continuassem tendo suas fraquezas. Mas Sylvia e Brunhilde não aceitariam aquilo com tanta facilidade. Olérios sabia disso, e por isso pediu para que os dois seguissem, enquanto ele faria algo em relação a elas. Olérios começou a liberar sua magia gigantesca, que logo iria desaparecer, pois o mesmo também havia sido atingido pelo Fire Spell. Já na sala de reuniões da ONU, os líderes mundiais, observando tudo aquilo, então disseram: "Pelo jeito, realmente, agora sim, tudo chegou a um final. Se nem mesmo as duas últimas barreiras conseguiram impedir a jornada daquele garoto, não adianta mais continuarmos com isso." O presidente dos Estados Unidos, escutando aquilo, ria um pouco. "É muito bom ouvir isso. Agora não terei que me preocupar tanto com vocês atrapalhando o que eu vou fazer a seguir." Mas a rainha da Inglaterra, rindo, falava: "Não entenda errado. Não é porque a gente não vai atrapalhar que a gente também planeja te ajudar. A batalha que você vai ter agora vai ser extremamente complicada e sem nenhuma ajuda. Lembre-se disso, garoto." Assim, o presidente dos Estados Unidos começava a sair da sala de reuniões e ia se dirigindo para uma sala especial de transmissão. Lá, uma transmissão mundial seria feita, uma transmissão do presidente para todas as pessoas do mundo inteiro. "Ingrid, você ainda está fazendo a filmagem de toda a situação?" E a militar Ingrid, em uma montanha ao lado do castelo, falava: "Estou sim, as câmeras ainda estão captando tudo. O que você planeja fazer agora?" "É simples, eu quero mostrar esses dois ao mundo, como eles são e o que estão fazendo, explicar toda a situação e então pedir perdão ao mundo. Você vai me ajudar?" "Com todo respeito, senhor, isso definitivamente prejudicará seu índice de aprovação." Só que cortando ela, o presidente falava: "E daí? Sinceramente, se planejava me ignorar, por que ainda pergunta?" E assim o presidente desliga e se coloca na frente das câmeras que estavam fazendo uma transmissão mundial. Depois disso, não vai dar para voltar atrás. Robert falava para si mesmo: "Mas que tipo de homem eu seria se recuasse aqui?" E então, dando um sorriso, ele começava seu discurso. E então, ao redor do globo, todas as pessoas que estavam de frente para uma televisão agora viam o presidente dos Estados Unidos
Robert Cass fazendo um pronunciamento, desde como a Calamária, junto a Freya, que estava em um hospital da cidade Academia, ou até a mãe de Toma e a mãe de Mikoto, que estavam agora em uma parte de Tóquio, ou até mesmo Aleister Crowley e Lola e Stuart, que observavam uma tela flutuante. Todos estavam prestes a testemunhar o que marcaria o início da mudança do mundo. E então, após desligar seu comunicador, Ingrid continuava observando a situação do garoto. Vamos lá, falta pouco, garoto. Você vai conseguir. Ela falava, observando. E de repente, do lado dela, saindo da neve. Sim, a adorável Lessard. Todo mundo está aqui. E Ingrid, olhando para ela, fala: quem chamou o projeto de líder de torcida pra cá? Ela se senta do lado e fala: eu aposto que não é só eu. Muitos outros devem ter vindo ver. E Ingrid, olhando para ela, pergunta: ver o quê? O final de tudo. Como tudo vai ser resolvido. Com certeza, não é só eu que fiquei curiosa. E não simplesmente aceitei assistir tudo por um monitor. E quais as chances de alguém de fora se meter? De fora? Acho difícil. Mas o verdadeiro problema é as pessoas que ainda estão dentro. Como assim? Depois de Sylvia e Brunhilde não deveria restar mais ninguém. Ninguém da Aliança Anti-Gremlin, você diz. Mas não é como se só eles estivessem atrás da cabeça da Otnus, não é? E então os dois começam a prestar atenção, sem saber o que mais poderia ter lá dentro. Quem mais poderia estar esperando dentro do castelo Egskov? Finalmente, Toma e Otnus entraram dentro do castelo. Agora se dirigiam ao local onde Otnus havia feito o ritual. Então, finalmente, chegamos ao fim. E Otnus apenas concordava com a cabeça, mas não falava nada. Ao escutar isso, ela vira para ele com uma feição de dúvida. Eu já havia dito para você. Você deve pensar no que vai fazer depois que tudo acabar. Seja montar uma padaria ou sei lá. Não precisa ser algo que você normalmente faria. Pode ser qualquer coisa. Pode realmente ser qualquer coisa? Otnus perguntava enquanto olhava para ele. E sorrindo, Toma respondia: mas é claro que sim. Então, eu acho que eu tenho uma ideia. Quando Toma agora ficava com feição de dúvida, Otnus simplesmente respondia: mas isso não é algo que eu tenho que te contar, não é? E os dois começaram a rir, quando de repente eles se deparam com uma sombra misteriosa no meio do castelo. Ao encarar no início, eles pensam que aquilo, na verdade, era o trono do castelo com alguém sentado em cima. Mas ao olharem pela segunda vez, eles rapidamente notam que aquilo não era um trono, e sim uma montanha de corpos com alguém no topo, sentado sobre eles. Sinceramente, o quanto mais vocês planejavam ficar me deixando esperando? Depois que eu cuidei dele, sabe como foi chato ficar aqui parado? Você não precisava necessariamente ficar aí em cima. Toma falava para a figura sentada em cima dos corpos. É claro que eu precisava. Se eu não fizesse algo assim, não seria eu. Ele salta de cima, rindo, olhando para Toma. Mas agora já chega de aquecimento. Até que foi divertido acabar com a raça dos outros membros da Gremlin. Mas finalmente chegou a hora do combate final. Ao olhar para a garota do seu lado, Toma falava: você ainda vai precisar de mim para alguma coisa, para poder fazer aquele ritual? E Otnus dizia não. Então vá em frente. Eu tenho umas coisas para acertar com ele primeiro. Ele é do tipo que também não vai fazer nada contra você. Afinal, ele respeita as regras de um duelo. Não estou certo? Thor. E o mesmo, rindo para ele de volta, falava: parece que você me entende muito bem, não é, Kamijo-chan? Mas Otnus, olhando para Thor, fala: isso não faz sentido, você não deveria ter vindo atrás de mim? Pode até ter sido o que me motivou no início, mas então, enquanto eu vinha pra cá, ou lutava com esses desgraçados, eu continuava pensando: o que pode ter feito tudo isso chegar a esse ponto? Foi quando eu percebi que não adiantaria de mais nada lutar contra você, pois você já foi derrotada por ele, não é? Thor falava enquanto apontava para Toma. Não teria outro motivo para a situação ter chegado até aqui. Isso significa que ele conseguiu os pontos de experiência por ter derrotado um deus mágico. Além disso, ele enfrentou o mundo inteiro para poder chegar aqui. Eu já havia imaginado que seria alguma coisa como um ritual que envolvesse esse lugar, já que ele é sagrado para você. Mas isso não me interessa mais. O que eu quero é os pontos de experiência que eu vou ganhar após derrotar o homem mais forte do mundo, para que assim eu me torne o mais poderoso de todos. Diferente dos outros idiotas aqui, eu não estou atrás de você por reclamações nem nada do tipo, até porque eu só me aliei a você para ter uma chance de um dia poder te enfrentar e conseguir os pontos de experiência de enfrentar um deus mágico. Mas agora eu já não preciso mais disso.
Então por que você lutou com eles? Não é óbvio? Se eu não tivesse derrubado eles aqui, com certeza eles teriam tentado ir para cima do Kamijo. Ou então ele inventaria alguma desculpa, dizendo que não pode me enfrentar até cuidar deles e de proteger. E isso atrapalharia nosso duelo. Sendo assim, eu só me livrei deles antes que vocês chegassem para que eu pudesse lutar sem preocupação nenhuma. E agora, eu sinto que já chega de falar. Vamos logo resolver nossos problemas. E Toma, encarando ele, falava. E dessa vez não vai ser como aquele duelo anterior. Thor, olhando, falava. Eu digo o mesmo. De repente, Thor já estava em cima de Toma, o esmurrando no meio da cara e o jogando para fora do castelo. Depois o mesmo salta e vai na direção de Toma, pro lado de fora também. Otnus até pensa em voltar, mas é quando se lembra das palavras de Toma. E então decide continuar, para terminar logo isso de uma vez. Toma, que havia sido lançado para longe, começa a cuspir sangue e fala. O que foi isso? É diferente de velocidade. Ele estava completamente imóvel e de repente, você tentou prever os meus movimentos, não é? Acha que eu não teria achado uma contramedida contra sua precognição depois de já ter lutado com você anteriormente? Não se esqueça que você está lutando agora com o Todo-Poderoso, ao mesmo tempo que isso acontecia. O presidente dos Estados Unidos, que estava passando na TV, falava com todas as pessoas do planeta. Falou sobre todas as ações de Toma, dizendo que um único garoto lutou e sangrou, usando as unhas e os dentes, para conseguir proteger a todos, o planeta em que havia nascido, e as pessoas que importavam para ele, e que agora ele estava lutando contra o mundo para proteger uma única garota, que ele acreditou ser de coração bom. A garota poderia realmente ter feito coisas horríveis do passado, ela pode ter sido o maior monstro que já existiu, mas o garoto que arriscou a própria vida para nos proteger a perdoou, e então ele diz: por acaso vocês teriam coragem de dizer para esse garoto que protegeu a vida de vocês, sem pedir nada em troca, que não podem dar uma chance para a garota que ele quer proteger? E então, mostrando algumas cenas da luta contra Thor, ele continua. Veja, o garoto já está todo feliz, ele já não tem descanso, por um minuto que seja. Ele está todo machucado e não foi para um hospital. E mesmo assim continua lutando. Que tipo de ser humano seriam se vocês ignorassem a determinação desse garoto? Robert continuava, se esforçando ao máximo para conseguir convencer todos que ele pudesse. E mais pessoas ao redor do mundo começavam a ver aquela transmissão. Mikoto, Lavinia, Inde, Carissa, William e Kanzaki, o palácio de Buckingham, assim como Itsuwa e os outros membros da Yamakusa na Itália. Toma e Thor continuavam na trocação de golpes. Todo golpe que Thor fazia ele acertava, mas nenhum golpe de Toma parecia fazer efeito. Os únicos movimentos que conseguiam chegar em Thor eram os contra-ataques que ele fazia quando o Thor o atingia. De repente, Toma se encosta em uma árvore e Thor começa a levantar uma perna indo em direção para Toma. Toma pensa em desviar, mas a perna vai tão rápido que leva ele e a árvore atrás dele para longe. Várias manchas roxas já estavam em volta do corpo de Toma e o mesmo já estava com o rosto todo cheio de sangue, mas ainda assim ele continuava se levantando. Assustador, mesmo depois de tudo isso, você continua se levantando. É como eu imaginava, você é realmente um monstro, Kamijo Toma. Por que não aproveita e admite logo? Toma, sem entender, pergunta o que ele estava falando. A verdade é que você também é um monstro, exatamente como eu, que adora um bom combate, não é mesmo? Thor falava com um grande sorriso no rosto. Você pode não ter um motivo como eu, de querer ficar mais forte, enfrentando inimigos mais poderosos. Mas sem dúvida nenhuma, você é um maníaco que adora combates também. Se quiser, você pode dizer que o motivo para ter aceitado meu combate agora foi somente para que eu não impedisse ou atrapalhasse o ritual de Otnus. Mas a verdade é que você também queria esse combate, você queria esse duelo. Você não gostou de eu ter vencido no nosso último duelo e por isso agora queria me enfrentar de novo. Admita, você é tão obcecado por lutas quanto eu. Toma corre na direção dele e Thor vai na direção dele também. Thor levanta a perna e soca ao lado direito de Toma, mas Toma escorrega pro lado esquerdo, deixando ser atingido para conseguir girar, pegar mais força e então devolver um chute na cabeça de Thor, que começa a descê-la para baixo. Toma continua se movimentando, sobe um punho, atinge bem no meio da cara de Thor e o joga para trás. Thor começa a voar até cair para trás, mas ao mesmo tempo Toma também começa a cair. Nós podemos conversar sobre isso o quanto quisermos depois que acabar com essa briga. Toma falava no chão, enquanto Thor continuava a gargalhar.
Rapidamente ele levanta e salta na direção de Toma. Toma pega um punhado de neve e tenta jogar na direção de Thor, mas por algum motivo a neve se desmancha antes de o atingir. E Thor desce, o chutando com toda a força e o lançando para outra árvore. Toma se levanta e pergunta o que havia acabado de acontecer. Não fazia sentido, a neve havia se desmanchado antes de o atingir. Mas Thor fala, por acaso você não havia dito que não iríamos conversar? Para confirmar uma teoria que havia feito na cabeça, Toma lança uma pedra na direção de Thor, mas a pedra faz um contorno extremamente bizarro. Você se moveu? E Thor fala, é claro que não. Não me atingirás e sempre será atingido. Esse é o conceito base do poder do Todo-Poderoso. Toma acha aquilo estranho. Do que você está falando? Você não pode utilizar o Todo-Poderoso. Você não está com a Mjolnir. E Thor rindo diz, acho justo eu explicar pra você, afinal, eu já sei o ponto fraco da sua habilidade também. O Todo-Poderoso não é uma transformação que eu libero ao me conectar com o Mjolnir, mas sim apenas eu tirando as minhas restrições. Esse é o meu verdadeiro poder. Enquanto estou no modo Todo-Poderoso, é quando eu me rebelo de verdade. Mas como isso fazia com que eu não pudesse aproveitar ao máximo minhas batalhas, eu criei selos e trancas para que eu não pudesse utilizar todo o meu poder. E apenas quando eu me conectava com a Mjolnir, essas trancas eram temporariamente removidas. Mas após eu me separar da Gremlin, eu decidi remover esse selamento por conta própria. E por isso, mesmo sem a Mjolnir, eu posso utilizar todo o meu poder. Se você tivesse pensado um pouco, teria percebido que não faria sentido eu ter derrotado os outros membros da Gremlin se não estivesse utilizando todo o meu poder. E enquanto eu estou utilizando o poder do Todo-Poderoso, nenhum golpe pode me atingir, pois o mundo irá se desdobrar para que eu possa evitar esse ataque. Assim como todos os meus golpes irão atingir meu inimigo, independente da distância ou habilidade para bloquear. Então foi exatamente como eu pensei. Da primeira vez, para poder me atingir, você se teleportou. Parece que no início, para poder te atingir, era necessário que eu me teleportasse. Mas isso foi até o ponto de eu ter entendido como sua precognição funcionava e ter achado duas fraquezas. Toma, saiba que as experiências de batalha que você teve até chegar aqui podem ter te atrapalhado, assim como também te ajudaram, pois elas fizeram que uma das fraquezas da precognição ficasse cada vez maior. Assim, alguém que já está acostumado com sua precognição, se analisar bem, pode perceber essas fraquezas e criar uma contramedida contra sua precognição. Primeiro de tudo, tem a ver com a experiência que você conseguiu. A sua precognição está ligada ao seu corpo como um instinto, ou seja, ela funciona independente da sua cabeça. Mas me diga, o que aconteceria se você começasse a tentar prever o movimento dos adversários? Seu corpo iria responder apenas à sua previsão. E então sua precognição se desativaria. Você não usa sua precognição de propósito. Não, você não pode usar. Se você tenta conscientemente prever o movimento dos adversários, sua precognição desativa, e então seu corpo fica fardado a responder apenas à sua previsão de um humano comum. Antigamente, você nem tentaria prever o ataque dos oponentes desse jeito, mas as experiências de combate que você ganhou até agora fizeram você ficar confiante na sua capacidade de prever os movimentos, e isso criou esse buraco na sua precognição. E o segundo ponto fraco seria, e Thor rindo fala, nem Papai Noel é tão bondoso para te dar vários presentes assim. Novamente, Thor vai na direção de Toma e o chuta em meio às árvores. Mudando o campo de visão para Otnus, a mesma já havia chegado no lago, na parte de trás do castelo, onde havia feito o ritual há muito tempo atrás. É aqui onde tudo deve acabar. Ao começar a entrar no lago, o mesmo começa a brilhar, como se estivesse respondendo a ela. E novamente o campo de visão volta para a luta. Toma, enquanto era esmurrado e chutado, jogado de um lado para o outro, continuava pensando, maldito, a verdade é que ele só queria se gabar, dizendo que era justo dizer a habilidade dele para mim, mas ao invés de dizer a própria fraqueza também, ele só se gabou de como a habilidade dele é extremamente absurda e descomunal, e como ele sabe a fraqueza da minha. Mas ainda assim eu não posso perder a calma, eu não posso me descontrolar, eu tenho que continuar pensando. Não existe habilidade definitiva que não tenha fraqueza nenhuma. Se escondendo atrás de uma rocha, o punho de Thor acaba atravessando, mas Toma havia se abaixado. Foi quando Toma percebeu algo. Era verdade.
Até aquele momento, ele estava realmente concentrado na batalha e tentando prever os movimentos de Thor, mas ele nunca havia feito isso antes. Ele estava perdendo foco e não havia percebido algo óbvio. Em todas as batalhas, ele nunca se concentrou apenas no combate. Ele sempre pensou além. Enquanto Kamijo toma a luta, sua cabeça sempre está pensando em uma forma de lidar com a habilidade do oponente. E isso faz com que muitas vezes ele acabe desconectando completamente do campo de batalha. Isso permite que sua mente concentre completamente em analisar a habilidade do oponente, assim como deixa seu corpo livre para responder aos ataques do inimigo automaticamente graças à precognição. Mas dessa vez, por ele achar que conhecia Thor, ele pensou que não precisava se preocupar em analisar a habilidade dele, e isso fez com que ele acabasse tentando se concentrar na batalha. Mas quando ele notou que o Thor estava fazendo algo estranho, ele começou a pensar em tentar adivinhar o que era a habilidade. Thor, percebendo isso, automaticamente tentou explicar a habilidade, para que Toma parasse de analisar e voltasse a focar na batalha. Thor não estava tentando balancear a luta, estava tentando ganhar vantagem e controlá-la completamente. Mas agora era hora de acabar com isso. Agora era a hora de achar um jeito de quebrar a habilidade do Deus Todo-Poderoso. Novamente, Toma continuou indo na direção de Thor. E Thor continuou rindo, vindo em alta velocidade na direção dele. Mas dessa vez, quando ele tentou golpear com um soco, o corpo de Toma instintivamente desvia para o lado e devolve a ação com o soco direito, o jogando para o lado. Não poderá acertar, mas sempre será acertado. No início, do jeito que ele explicou, realmente parecia ser uma habilidade definitiva. Mas a verdade é que, se pensar um pouco, isso não faz sentido. Se fosse mesmo assim, essa habilidade teria alguns pontos fracos óbvios. Anteriormente, Toma conseguiu acertar Thor quando ele recebeu o ataque e devolveu contra-ataque. Mas se fosse verdade o que ele falou, isso não deveria acontecer. Ele não deveria ser capaz de acertá-lo nem mesmo com um contra-ataque. De repente, Toma avança, tenta socar Thor, mas o local onde ele soca estava completamente vazio e Thor estava atrás dele, o chutando. Não é só isso. Tem coisas a mais. Algumas vezes realmente parece ser impossível o atingir, e algumas vezes parece ser impossível desviar, mas outras vezes não. Esse idiota, ele mesmo falou, ele não utilizava esse poder porque não podia aproveitar ao máximo as batalhas. Está dizendo que essa habilidade não fica sempre ativa porque ele não quer aproveitar? Ou talvez será que ele não consiga deixá-la sempre ativa? Notando que ainda havia muitos mistérios por trás da habilidade de Thor, Toma decidiu continuar com a trocação de golpes, esperando notar algum padrão para ver se a habilidade de Thor ficava sempre ativa se ele quisesse, ou então se existia algum tempo de espera para ele poder sempre acertar e sempre desviar. Só que antes de conseguir chegar em uma resposta, Toma notou duas outras coisas. Primeiro, um barulho interessante vindo de uma certa parte daquela região, e segundo, que mesmo que Toma não conseguisse acertar Thor, a neve que caía do céu ainda conseguia. Percebendo aquilo, ele chegou em uma conclusão e começou a atrair a atenção de Thor, o fazendo ir atrás dele. Toma não conseguia simplesmente fugir, tentando fazer com que ele fosse atrás dele. Afinal, mesmo que eles estivessem extremamente longe, Thor o socando nada, ainda assim conseguia o atingir, pois o mundo iria diminuir a distância entre os dois, fazendo com que Toma ficasse ao alcance do soco de Thor. Sendo assim, a única escolha de Toma foi deixar que ele continuasse o golpeando e jogando seu corpo para a direção que ele queria, embora o próprio Thor não conseguisse perceber isso. O que foi, Kamijo? Não vai me dizer que esse é todo o seu poder. Você lutou contra um deus mágico, um ser que tinha a capacidade de destruir vários mundos. O meu poder está limitado ao mundo em que vivemos. Com ele, sem dúvida nenhuma, eu sou o mais poderoso desse mundo. Mas você superou isso e enfrentou alguém que superava esse mesmo mundo em uma escala muito mais absurda. Sendo assim, me mostre como você foi capaz de fazer isso. Me mostre seu poder de verdade. Toma conseguia perceber que a habilidade de Thor era realmente absurda. Mesmo que Thor ficasse parado no lugar que ele estava, ele poderia acertar Toma, pois mesmo que ele golpeasse o nada enquanto estivesse com a habilidade ativa, a distância entre os dois simplesmente seria cortada, como se o mundo fosse um mapa e estivesse se dobrando, permitindo que ele conseguisse o acertar. A batalha já não se tratava mais de velocidade ou força. Era como se Thor destruísse todas as leis do mundo que impedissem ele de acertar o alvo. Mas ainda assim, Thor não estava utilizando as Arcblades, as lâminas que imbuíam o próprio conceito do corte. Se Thor utilizasse elas com essa habilidade, com certeza seria capaz de dividir o corpo de Toma ao meio. Mas o mesmo não estava fazendo isso, e o motivo era simples. Se ele fizesse,
Tudo que Toma precisaria fazer era utilizar seu braço direito para parar o ataque. Mas se Thor utilizasse qualquer habilidade mágica ou sobrenatural ofensivamente, nada disso jamais funcionaria com Toma. E o mesmo vale para as defesas. Thor, que uma vez já foi capaz de aguentar golpes de uma maga level santa, ser esmagado por uma ponte gigantesca, estava extremamente cheio de sangue e feridas por golpes normais de Toma. E isso se devia ao único fato de Toma sempre estar anulando todas as magias de defesa ou regeneração de Thor toda vez que o golpeava com seu braço direito. Em outras pessoas, embora que para a maioria que visse a batalha de fora, pudesse achar que a batalha estava sendo desigual porque Thor possuía uma força ridiculamente monstruosa e muito superior a Toma, na verdade, a batalha só estava rendendo ao lado de Thor, porque o mesmo já havia criado inúmeras estratégias para lidar com Toma desde sua última batalha. De repente, Toma, que havia sido espancado ao nível de não passar de uma mancha preta e vermelha, para e começa a falar com Thor. Eu vou te contar uma verdade que talvez seja difícil para você entender. Não existe isso de mais forte do mundo. O mundo é gigantesco. Sempre vai aparecer alguém mais forte que você. E segundo, não existe isso de habilidade definitiva. No minuto em que você começa a acreditar nisso, e para de pensar, você mesmo cria sua própria fraqueza. Mesmo que a sua habilidade seja incrível e você sempre possa me atingir e sempre se esquivar dos ataques, ela continua sendo uma habilidade extremamente limitada, pois só afeta o usuário e o seu alvo. Ao escutar aquilo, Thor fica com uma face sem entender o que ele estava falando. O que isso tem a ver? Em um duelo, tudo o que importa é você e o oponente. Como isso poderia ser uma fraqueza? Quando de repente Thor também escutou um barulho, mas ao escutar aquele som, já era tarde demais. Toma esteve guiando Thor esse tempo inteiro até aquele ponto, pois naquele momento em que ele percebeu que outras coisas ainda poderiam interferir com Thor, foi quando ele escutou pela primeira vez que aquilo estava se aproximando. Thor, o obcecado por batalhas, estava tão concentrado nela que esqueceu de reparar o mundo. Diferente de Toma, que sempre está pensando e analisando a situação. Eu quero ver você lidar com isso sem sua defesa mágica todo-poderoso. E nesse instante, um trem de 12 vagões acabou trombando com Thor. Um som ensurdecedor acabou ecoando por todo lugar. O trem de carga descarrilhou com um impacto e o garoto de cabelos amarelos acabou sendo completamente esmagado, com o trem caindo de lado. Toma, que estava completamente cheio de lesões, acaba caindo no chão. Seu corpo inteiro estava espancado e ele já não conseguia distinguir a dor de uma lesão para a outra. Ele sentiu como se seu corpo tivesse expandido e estivesse completamente coberto pelo calor da dor. Ele tinha certeza que se fizesse um exame médico, vários ossos e órgãos seriam acusados de estarem quebrados ou explodidos. Mas finalmente ele havia conseguido. Ele havia terminado. Se desde a última batalha Thor havia criado toda uma estratégia para conseguir lidar com Toma, dentro dessa batalha Toma havia criado toda uma estratégia para poder lidar com Thor. A batalha já não se tratava mais de velocidade ou força, e sim de resistência e quem conseguiria bolar a melhor estratégia para lidar com o outro. Toma estava com a expressão de alívio, mesmo com o corpo cheio de sangue, que parecia que a qualquer momento ele iria cair e não iria se levantar mais. Só que ainda não havia terminado, pois ele tinha que se reunir com Otnus. E até fazer isso, ele ainda não podia simplesmente acabar caindo ali e ficando inconsciente. Ao começar a tentar se levantar, Toma escuta algo vindo dos vagões. Seu desgraçado, você tá zoando comigo? Você jogou um trem em cima de mim? Ao escutar aquilo, Toma virou a cabeça com o rosto completamente cheio de desespero. Todos os cabelos de Toma ficaram em pé. Não é que ele estivesse tentando matar Thor com aquilo, mas a única certeza que ele tinha é que o garoto não poderia ficar de pé depois disso. Afinal, o mesmo estava sem sua defesa mágica e não poderia regenerar. Mas ainda assim, um Thor coberto de sangue estava lá deitado, ainda consciente. Aquilo havia sido a estratégia final. Se por acaso Thor se levantasse dizendo que estava pronto para o segundo round, tudo que Toma poderia fazer era simplesmente sentar e aceitar a derrota. Mas foi quando Thor acenou, mostrando que nem conseguia ficar de pé. Era algo absurdo. Mesmo estando naquela situação, ele não ficou inconsciente. É sério, vem cá, não se preocupe, eu não vou pedir para continuar, eu não consigo ficar de pé. Toma começou a caminhar na direção dele e o ficou encarando como se quisesse falar: que tipo de monstro é você? なんだ、地面が揺れてバカでかい地響きまでしてるぞ。泉の方にある10本の翼みたいなもんは、まさかオティヌス石弓を発動させたのか。
魔術を使ったら命に関わるはずなのに、なんでだ。俺たちはあの力を捨てるためにこんなところまで来たのに。まだわかんねえのか。オティムスは自分の意志で救われることを拒んでる。魔人を救った罪をあんたに背負わせ続けることを拒んだ。上条トーマと戦って死んだことにするつもりなんだろうよ。逃げるなオティウス。幸せになることから背を向けてんじゃねえ。自分が死んだ方がいいなんてくだらないことを考えて上条トーマを救えるなんて勘違いをしているなら、まずはその幻想をぶち殺す。と伏せてろ。あの石海から放たれる矢が一発でも当たったら惑星が吹っ飛ぶ。多分お前でも助からない。オティウス、お前に業を背負わせて私だけ救われるわけにはいかない。こんな化け物は救いを求めるべきじゃなかったんだ。私は自らを罰すると決めた。頼むから私を救おうとしないでくれ。石海の矢を俺に向けて放った。俺を近づけさせないつもりかよ。クソ、負けてたまるか。ここまで来て諦める理由なんて一個もあるか。矢を受けるこの腕が折れてもいい、砕けても構わない。あいつの妖精から悔いを打ち消すことができるなら、今度こそ届かせてみせるぞ。矢の軌道を真正面から右手一本でそらしたのか。俺の勝ちだオティウス。お前の胸に刺さった杭は俺が打ち消す。にゃー。まったくお前は本当にバカだ。こんな私を見捨てずになぜここまで来てしまったんだ。約束しただろ。世界の全てと戦ってでも俺がお前を助けてやるって。そうだな。でもそれなら大丈夫だ。私はさ、その言葉を受けた時にはさ、きちんと救われていたんだよ。オティウス、おいお前、体がボロボロと崩れて。ありがとう。オティウス、くそ、あと一歩、ほんの一歩届かなかったのか。E enquanto isso, em um mundo escuro, onde o conceito de tempo e espaço não existe, onde em um único espaço de uma mesa poderia conter o infinito, figuras misteriosas que viam o multiverso como um simples jogo de xadrez, testemunharam aquela cena final. Pobre Otnus, embora tenha alcançado o nível de um deus mágico, continuou sendo um fracasso. Um homem com uma voz velha de aparência bizarra falava: "Então, sumo sacerdote, acha que agora deveríamos interferir com o mundo? Não que eu realmente me importe com a garota chamada Otnus, mas esse final com certeza vai atrapalhar o futuro de Toma." Uma pequena garota com um sorriso sádico e gentil falava: "Sinceramente, por que vocês não podem ser um pouco mais gentis? No final, ela realmente conseguiu se tornar uma deusa mágica, não foi? Deveriam parar de menosprezar a todos. Tentem ter a personalidade um pouco mais evoluída." E os dois ao mesmo tempo falaram: "A última pessoa de quem eu quero ouvir isso é você."